Moçada, procurei gravar um vídeo assim bem leve para falar para vocês a respeito, complementar as notas de aula que eu estou enviando e que tem um grau de detalhe bastante razoável. Na verdade, é uma nota de aula que desenvolve a perspectiva econômica, que discute e compara os períodos de 61 a 65, evidentemente 61 a 65 projetados com aquilo que havia sido o período do plano de metas, né? Discute as condições adversas do ponto de vista econômico que havia no começo dos anos 60, como uma espécie de preparação para a discussão das reformas que efetivamente foram realizadas no período de 64 a 67, culminando aí, esse é o último ano do período, 67, com a Constituição, que incorpora todos esses elementos, né? O grau de detalhe que vocês vão ver, que existe nas notas de aula sobre o plano trienal, é um pouco inexorável, né? Eu não pretendo que seja necessário que vocês precisem guardar todos esses elementos, todas essas informações de memória, né? A questão é mais do ponto de vista da análise, né? O domínio sobre o que acontece no período, sobretudo olhando para as reformas estruturais ou para as transformações estruturais que vão acontecendo no campo da economia e da sociedade brasileira, né, nesse período histórico, né? Então, é assim, uma etapa de formação digamos, da apreensão que se deve ter a respeito da economia brasileira, cujo grau de aprofundamento depende, em grande parte, dos objetivos de cada um. Então, estou dando um geral, que seria o necessário para cada um de vocês, e abrindo a possibilidade de um aprofundamento um pouco maior. Na aula que eu vou fazer na sequência, talvez já a partir da próxima quinta-feira, aí eu pretendo me concentrar nos aspectos relacionados ao período 64 e 67. Então, somando essas notas de aula com aquelas que eu enviei para vocês a respeito das questões que ocorrem no plano da política, né, da discussão da condução do Estado, dos partidos políticos, dos jogos de poder que acontecem nesse período histórico, aí teríamos um complemento, né, uma espécie de apreensão das condições históricas necessárias para se avançar para o período seguinte, que é, como eu disse, o período aí do golpe militar, e na sequência abre-se um longo período dos governos militares que vai culminar com a transferência do governo para um civil no ano de 85, no caso Tancredo Neves, e com sua morte o José Sarney, né? Então é um período que merecerá certamente apontamentos maiores no futuro. De momento fico satisfeito se vocês fizerem a leitura das notas, perceberem o alcance delas. Não se preocupem tanto com as referências bibliográficas que eu faço, elas são de um curso voltado para graduação em economia. Os textos existem na biblioteca, exceto minha tese de doutorado. Caso vocês se interessem, eu posso enviá-la em PDF, né, para aqueles que queiram de fato se aprofundar. Eu fico sempre à disposição caso queiram trocar mensagem comigo e solicitar um esclarecimento um pouco maior. Ok? Sim? Até a aula de quinta. Abraço.